Olá, a TV Câmara de Araçatuba passa a transmitir mais uma edição do programa Identidade Pública. Nesta atração, o telespectador tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que atuam no município. E para a entrevista de hoje, nós contamos com a presença de Juvencio Dias Gomes, economista e administrador do AME, Ambulatório Médico de Especialidades de Araçatuba. Senhor Juvencio, no início do programa eu gostaria de agradecer pela sua participação. Nós é que agradecemos essa oportunidade de transmitir um pouco da nossa vida e também da atividade que hoje nós desenvolvemos no AME. Ok, então já para o início dessa nossa conversa, eu gostaria de falar um pouco a respeito da sua origem. O senhor nasceu no dia 9 de janeiro de 1944. Qual região? Eu sou vizinho aqui de Bilac, tá? Meus pais, meu pai era médico lá desde 34 e então esse foi o motivo de que eu e mais 3 irmãs, mais 2 irmãs nascemos lá. Sim, e a sua mãe, o que ela fazia como profissão? Nada, ela era, vamos dizer, era mãe. Viu? Sim. E lá em Bilac, quais são as principais recordações que o senhor tem, as principais lembranças dos amigos, das brincadeiras de infância, quais são? Veja bem, naquela época era brincadeira, não se tinha grandes coisas que se fazia lá, né? Mas era brincadeira de rua, o andar de bicicleta. Eu saí de Bilac com 7 anos, né? Já estava no primeiro ano do grupo quando eu saí. Mas eram aquelas brincadeiras que não tinham, de aproveitar mesmo o tempo, né? Sei, e por quais motivos o senhor deixou a cidade, foi para onde? Eu acompanhei meu pai, primeiro que eu só tinha 7 anos, eu acompanhei meus pais que se mudaram para Londrina, Sei. no Paraná. E lá nós permanecemos durante 3 anos. Tá? Então foi esse o motivo da minha saída de Bilac. Mas Sim. Mesmo assim a gente depois continuou retornando por um certo tempo lá para Bilac para ver os amigos e coisas. Ou seja, o senhor começou a estudar lá no Paraná, foi isso? Não, comecei a estudar se eu não me engano, no grupo escolar Lima Figueiredo. Em Bilac mesmo? Em Bilac. Lima Figueiredo era um general, se eu não me engano, diretor da NLB, tá? E que ele levou a energia, através da influência dele, levou a energia para Bilac. Sim, aí teve um tempo então no Paraná. Tive um tempo no Paraná. E depois chegou aqui a Araçatuba por volta dos 10 anos de idade. Cheguei com 10 anos. Tá. E aí o senhor tem lembranças aqui daquela época, como que era? Sim, era uma cidade, vamos dizer, pequena, gostosa, onde nós tínhamos, você não tinha muito para onde ir. Você andava, eu morava na rua Dom Pedro I, e você, depois de 5 quarteirões, você já estava ali na Baixada do Mercadão. E aquilo lá era só horta, não tinha outras coisas, né? Sim. Então, e depois bicicleta, futebol, essa era o que mais a gente fazia. E depois eu também tive uma participação na equipe de natação do Araçatuba Clube. Sim, e seu Juvencio, em relação às escolas pelas quais o senhor passou aqui em Araçatuba, quais foram as principais? Onde o senhor estudou aqui? Foi o Cristiano Olsen, que eu terminei o primário, né? E depois eu fiz o Instituto de Educação, eu fiz o ginásio, e depois fui lá para o antigo Digo, que eu fui fazer o técnico em comércio. Sim, e desse tempo de escola, o que o senhor se lembra, os principais momentos pelos quais o senhor passou? Não, eu me lembro na escola, me lembro muito bem ainda no grupo escolar, no Cristiano Olsen, inclusive a morte do presidente Getúlio Vargas. Sim.
Já no ginásio, nós participamos do Grêmio Estudantil 9 de Julho. Inclusive chegamos até a exercer a presidência do Grêmio. Sim, então tivemos uma série de atuações nessa área do Grêmio Estudantil. Era bastante... o Grêmio Estudantil na época tinha bastante evidência? Tinha bastante evidência. As disputas eram acirradas, viu? Sim, sim. E só para o telespectador saber um pouco mais, como que seu Juvencio era dentro da sala de aula? Era um bom aluno, um aluno esforçado? Não era aquelas maravilhas, não. Mas era um aluno, eu entendo que um aluno normal. Sim, sim. Dentro da média. Dentro da média. Sim. E aí, ao concluir o ensino médio, o senhor teve que escolher a profissão a ser seguida. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como foi essa fase, se teve o apoio de alguma pessoa em especial e qual a carreira que o senhor decidiu seguir. Não, eu parti para fazer a Faculdade de Ciências Econômicas, que seria uma extensão da faculdade, da Escola Técnica de Comércio Dom Pedro II, né? Sim. E depois também estava começando a crescer o interesse de jovens para a área de ciências econômicas. E com isso foi para onde eu parti para fazer a Faculdade de Ciências Econômicas. Sim. E como foi o apoio dos seus pais em relação a essa escolha? Não, foi total. Tudo aquilo que eu decidia fazer, sempre consultando, sempre conversando, eles sempre me deram o apoio. Sim. Bom, a Faculdade de Ciências Econômicas foi cursada, ela tem sede em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Esse momento acadêmico, qual foi a contribuição que trouxe para a sua vida? A vida universitária, como foi? Não, ela acabou me completando uma série de itens que a gente não tinha quando ainda no ginásio. Sim. Ou no colegial, né? Seria isso aí. Uhum. Sim, e em relação aos principais momentos da faculdade, as festas, os eventos estudantis, quais foram os principais que marcaram? Veja bem, nós não tivemos muito... Na faculdade mesmo foi pouco. Como no colegial e no ginásio, é que nós fizemos uma série de eventos, participamos de Olimpíadas estudantis. Então isso aí deu uma movimentação boa, inclusive ajudamos a movimentar a cidade nesse período. Sim, e aí terminando essa faculdade, o senhor se formou em economia, qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Secretaria de Saúde do Estado. Eu fui ser escriturário, tá? Fiquei lá um determinado tempo e depois eu vim a convite do professor Silvio Venturoli. Eu vim por um período pequeno de fim de mandato dele, coisa de 1 ano e meio, eu vim ser chefe de gabinete dele. Tá? E nesse inteirinho eu fiquei exercendo a função aqui e instalei aqui uma representação do antigo Diners Club. Foi até uma aventura, foi um desafio, porque naquela época você vender cartão de crédito em 1966, 67, era muito difícil. Sim. O pessoal não tinha costume, né? Uhum. Mas aí eu fiquei... Aí acabou o mandato, logo depois eu vim ser diretor regional da Secretaria do Estado do Planejamento. Tá? Ficamos aí uns 2 anos como diretor do escritório. Sim, e à frente da diretoria, quais foram os principais desafios, os principais trabalhos que o senhor fez? Eu acho que o principal nessa época aí foi a elaboração do diagnóstico econômico da 9ª região administrativa, tá? Quer dizer, foi compilado os dados que existiam, que todo mundo sabia determinadas coisas, mas não tinha isso tudo num só exemplar, tá? Então foi um trabalho grande,
demorado, mas eu acho que forneceu para a região uma visão maior e melhor da região. Sim, e aí na sequência o senhor teve outras ocupações também. Quais destacaria? Daí eu fui para a Prefeitura de São Paulo, a convite do então prefeito Miguel Colassuono. Lá eu passei pela pela Coordenadoria de Atividades Regionais, que tem as subprefeituras. Sim. Eu fui assessor do coordenador e depois fui para assessor do secretário de Educação e Cultura, lá dentro de São Paulo. Terminando o mandato do professor, sim, eu fiz parte de uma equipe que foi para o Rio de Janeiro coordenar um congresso internacional de turismo, sim, lá no Rio, que era organizado e administrado pela Embratur. Ficamos lá um ano e meio, foi um congresso muito bonito, com muita gente, tinham 6 mil agentes de viagem. Foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência. E na época, o Rio não tinha toda essa estrutura que hoje tem, de hotéis, de locais de evento, mas então foi bem movimentar numa cidade como era o Rio. 6 mil agentes de turismo, foi um bom trabalho que a equipe fez, viu? Sim. Bom, Juvencio, nós continuaremos com essa conversa daqui a pouco. O programa Identidade Pública de hoje está recebendo Juvencio Dias Gomes, economista e administrador do AME, Ambulatório Médico de Especialidades de Araçatuba. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Especialistas das mais variadas áreas falam sobre saúde, educação, justiça, segurança e muitos outros temas ligados à comunidade no programa Cidadania em Pauta. Às segundas, quartas e sextas, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Documentários sobre personagens, movimentos e fatos da história do Brasil fazem parte do programa Câmara Documento, um programa produzido pela TV Câmara de Araçatuba em parceria com a TV Senado. Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã e ao 12h30, pela TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de televisão a cabo. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que recebe hoje Juvencio Dias Gomes, economista e administrador do AME, Ambulatório Médico de Especialidades de Araçatuba. Juvencio, nós terminamos o bloco anterior falando um pouco sobre a sua vida pessoal, sobre alguns empregos que o senhor teve até o momento. Nós terminamos falando sobre a sua passagem pela Embratur. Eu gostaria que o senhor relatasse sobre como foi o processo da sua volta aqui para Araçatuba e o seu emprego assim que chegou aqui. Qual foi? Não, teve antes, quando acabou a minha atividade na Embratur, eu retornei a São Paulo a convite do então secretário de Relações do Trabalho, Dr. Maluli, e vim ser o diretor do Departamento de Atividades Regionais, departamento a quem as regionais e os postos de atendimento estavam subordinados. Aí nós tivemos essa participação aí durante 2 ou 3 anos na Secretaria de Relações do Trabalho e depois é que nós retornamos a Araçatuba. Sim. Bom, em tempos mais recentes, no período de 2004 a 2008, o senhor foi secretário do Governo e Gestão Estratégica na gestão do prefeito Jorge Maluli Neto. Quais foram as principais ações deste governo? Nós tivemos, além de uma série de cursos para
aprimoramento das atividades de funcionários, o que eu reputo de maior importância foi a implantação do pregão eletrônico, tanto o pregão eletrônico quanto o pregão presencial. Mas a ênfase maior foi dada no pregão eletrônico, que foi o primeiro pregão eletrônico no oeste do estado de São Paulo. Isso aí aconteceu em 2005. Sim. E ao longo desses 4 anos, tem mais algum fato que o senhor gostaria de destacar? Não tem, nós fizemos uma série de remodelações em diversos órgãos da prefeitura, né? E acho que demos a nossa colaboração para a administração. Sim, falando um pouco ainda sobre a história de Araçatuba, quais as principais lembranças da fase cultural aí da cidade, dos momentos históricos que o senhor destacaria? E que frequentava também aqui em Araçatuba? Sim. Na época, a parte cultural, ela tinha tinha a sua importância, tá? Mas eu me lembro muito mais da parte que é cultural e artística, tá? Com a presença de cantores, tá? Então, deu para passar o tempo com esse pessoal que vinha trazer, vamos dizer, um entretenimento para Araçatuba. Quais as principais mudanças que o senhor apontaria de décadas atrás até a atualidade? Mudou muito o panorama aqui, cultural, artístico? Mudou. Tá? Araçatuba vem numa evolução muito grande na parte cultural, na parte educacional. Isso aí com uma colaboração prestada tanto pelos órgãos públicos como pelos órgãos que têm o apoio da atividade, da iniciativa privada. Sim, e assim que o senhor voltou aqui para o município, já estava casado. São quantos filhos? O que eles fazem? Eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 32 anos e hoje ele é autônomo, e a filha, ela é fisioterapeuta, né? Ela trabalha aqui na cidade, depois de fazer as especializações, ela trabalhou na Santa Casa até esse ano, e hoje, na firma dela, trabalha dentro do AME. Sim. Tá? E ela tem um filho que é o neto, e é o neto que é a paixão da gente, né? Que é o Diogo. Sim. Na atualidade, quais as principais atividades que o senhor desenvolve? Não, hoje a atividade mesmo, eu sou procurador da UDOP, que eu tenho um tempo muito usado, muito pequeno para nós desenvolvermos, mas que é a União dos Produtores de Bioenergia, né? De Bioenergia. Nós fomos secretários lá durante um período, e depois que deixamos, já fazem quase 10 anos que nós somos procuradores da coisa. Isso aí não nos toma tempo, né? Hoje, atualmente, o tempo maior, maior não, integral mesmo, que é de coisa de praticamente 12 horas por dia, é a administração do AME. Sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa atividade. Neste ano, Araçatuba inaugurou o Ambulatório Médico de Especialidades. Quais são as principais funções desenvolvidas lá? O AME é um centro de diagnóstico. Ele não faz o tratamento lá, a não ser uma ou outra pequena coisa. Ele faz o diagnóstico e depois ele encaminha. Vamos até retrocedendo um pouco. O AME hoje ele atende pacientes só do SUS, de 28 municípios, com uma população, nesses 28 municípios, coisa de 550 mil habitantes, e os agendamentos de consulta, elas são feitos pelas unidades básicas de saúde de todos os municípios. É disponibilizado as vagas nas diversas especialidades,
e aí os municípios é que agendam as consultas. E uma coisa que é muito importante é que os médicos que atendem nas suas diversas especialidades, eles é que fazem o seu horário. Ele não é um imposto horário, não. Você vai trabalhar de tanto a tanto. Não. Ele a cada período, ele diz o seguinte: eu tenho disponível para o mês tal, eu tenho as terças-feiras de tanto a tanto. Tá? Então, com isso aí, você permite que o médico ele cumpra a sua agenda e não falte. Tá certo? Sim. A grande conquista que a cidade teve a partir do momento em que o AMB foi inaugurado, qual foi? Não, eu acho que não é nem só para Araçatuba, eu vejo que é para toda a região. Veio trazer um facilitador, que é inclusive os diagnósticos e os exames. Você vê, hoje já estão passando por Araçatuba coisa de hoje mesmo, nós temos 852 procedimentos, entre consultas e exames. Bastante amplo. É bem amplo. E o que nós percebemos é que isso aí está aumentando gradativamente, mas que já era previsto pela própria Secretaria de Saúde do Estado. Tá? Até nós atingimos o pico que acontece com um ano de atividade. Sim. E, Juvencio, o senhor desenvolve alguma atividade voluntária ou religiosa na cidade? Não desenvolvo, tá? Nós damos, vamos dizer, um apoio, tá? Mas bem discreto esse apoio que nós damos. Bom, nós estamos aqui na Câmara de Araçatuba, local onde os vereadores decidem fatos, assuntos que têm interferência direta na vida da população. O senhor acompanha a atividade legislativa? Qual a visão que o senhor tem da importância de a população acompanhar esse trabalho? Eu acho que é muito importante a população acompanhar o trabalho legislativo, porque ele passa a conhecer o que está havendo na cidade, o que está acontecendo. Ele não pode ficar alheio a isso, tá certo? E que possa, com isso aí, permitir que ele tome posições, tá certo? Reivindique aquilo que ele acha necessário. Sim. Bom, nos momentos de folga, de lazer, a que outras atividades o senhor se dedica? Eu não, sinceramente, eu acabo... Um hobby? Não, é em casa, é em casa. E a minha folga mesmo, ela acontece de sábado, da hora do almoço, até domingo, final do dia. Tá? Então, eu sou bem caseiro. Bom, Juvencio, nós já estamos nos aproximando dos momentos finais do programa. Eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a sua participação aqui hoje. Não, foi uma satisfação muito grande, porque eu vejo que são poucos os que têm oportunidade de falar um pouco da vida própria, da vida particular, e também fazer algum comentário sobre a cidade, sobre o município. Ok, então mais uma vez fica aqui o meu agradecimento. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.